Olá pessoal, belezinha? Como combinado, eu estou gravando essa aula aqui de cultura corporal esportiva para que todos possam ter o acesso na plataforma, né? Vou disponibilizar lá no meu canal do YouTube, tá bom? Essa semana nós estamos tendo aí a aula de cultura corporal esportiva ao vivo, né? Mas sei aí que devido a várias situações não são todos os alunos que podem estar presentes no horário que a gente marca, né? São os horários da nossa aula. Só com uma turma que eu precisei trocar um pouquinho o horário da aula de educação física com a aula de cultura corporal para que eles não ficassem sem o encontro ao vivo, né? Eu achei que foi bem legal, né? As turmas que já fizeram a aula ao vivo aí para a gente conseguir se comunicar, mas nós temos algumas dificuldades ainda, né? Hoje teve uma turma que a aula caiu muito, né? A plataforma, o Teams não estava mantendo assim, carregando normalmente, né? Talvez a minha internet também tivesse com algum problema, enfim. Então, por esse vídeo aqui, disponível no canal e também na URL lá da plataforma, vocês conseguem ter acesso a toda a explicação aí. Caso tenham dúvidas, vocês participem lá do nosso fórum, ok? Bom, então as turmas para a cultura corporal esportiva, eu usei a mesma estratégia para todas e fiquei surpreso com o resultado das 5 turmas. Todas elas, as 5 turmas, primeiro, segundo, terceiro, quarto e quinto ano, escolheram o esporte de marca para ser trabalhado, escolheram a natação, que é um grande desafio aí, uma vez que a gente está tendo o ensino à distância e não temos piscina, né? Alguns alunos têm a piscina em casa, mas a gente tem que criar as estratégias de acordo que atendam a necessidade de todos os alunos, tá? Então a gente vai aí estabelecer como conteúdos, que eu já comentei com as turmas que tiveram a aula ao vivo, né? Pensar nesses desafios do ensino da natação, no ensino não presencial, né? O que a gente consegue aprender de educação física por aqui? Pelos canais, né? Pelos recursos que a gente tem. O que a gente consegue aprender, né? E isso vocês vão, junto comigo aí, entender, né? Pensar sobre. Então, eu vou dando as aulas para vocês. Peço, por favor, que participem dos fóruns, tanto de CCE quanto de educação física, né? Para que eu possa entender o que vocês estão aprendendo, quais estão sendo as dificuldades e se vocês tiverem sugestões, pensarem em alguma coisa que possa contribuir, sempre será muito bem-vindo, tá bom? Nos encontros presenciais, online, perdão, ao vivo, perguntei para vocês o que vocês conhecem sobre a modalidade da natação. Não só como uma prática esportiva, mas pela prática recreativa também do nadar, né? Do ir até uma piscina, um parque aquático, etc. Vou falar para vocês também da história da natação, no decorrer aí da existência do ser humano até ela se tornar um esporte, até ela se tornar um esporte olímpico, né? Até os dias de hoje, enfim. E um ponto muito interessante dessa aula, e muito importante para a gente pensar em natação e em estar num ambiente com água, né? Não só uma piscina, mas como um rio, uma lagoa, o mar, etc., é a gente ter os cuidados básicos com a nossa segurança. Tá? Isso serve para a criança, isso serve para o adolescente, para o adulto, para o idoso, enfim, todo mundo tem que ter essa noção de segurança dentro do meio aquático, né? Dentro da água, para que a gente corra o menor risco possível de sofrer algum tipo de acidente, né? Para a semana que vem, eu vou começar a falar com vocês nas aulas aí sobre os estilos de nado, que é o nado crawl, costa, peito e borboleta, tá? Então aí é um pouquinho mais específico. Estou pensando aqui em algumas estratégias de possibilitar que vocês tenham a vivência de alguns movimentos da natação, mesmo sem utilizar a piscina. E aí é a novidade para a semana que vem, eu ainda não gravei, né? Então, a hora que vocês assistirem a aula prática da semana que vem, aí eu vou ver se vocês entendem, conseguem, né, realizar alguns dessas atividades que eu vou propor, para depois a gente fazer a relação com a aula de natação, como se a gente pudesse estar dentro de uma piscina, ok?
Muito bem. E aí, no decorrer, aí, a gente vai falar também das principais provas de natação, da natação como esporte olímpico, né? Toda semana, vou continuar aí mandando para vocês atividades para que vocês possam se movimentar, que vocês possam ter a vivência prática das aulas, sempre buscando adequar essas práticas, essas atividades práticas, aos conteúdos que a gente está trabalhando. O da natação fica um pouquinho, né, difícil devido às nossas condições, mas eu vou fazer o máximo que der para que vocês experimentem algumas vivências que quando vocês estiverem nadando, ou que quando vocês estiverem praticando algum outro esporte de marca, por exemplo, que vocês consigam fazer a relação aí e já tenham um conhecimento básico para continuarem nas aulas, tanto na escola quanto em clubes, escolinhas, enfim. Beleza? Muito bem. Então aí, ó, quem sabe nadar, eu perguntei para vocês, né, se vocês conhecem os estilos de nado, eu falei para vocês quais são os 4. Alguns alunos praticam a natação, né, praticavam até essa paralisação, essa quarentena, né, mas tem já alguma vivência com as aulas de natação, dos nados que a gente vai falar sobre. Tem alguns que nunca fizeram natação, mas que adorariam fazer, né, que têm a vontade. Pouquíssimos alunos, eu acredito que tenham medo de água, mas muitos podem ter, inclusive eu, né? Eu sei nadar, o básico, né? Por alguns anos eu fiz aula de natação, enfim. Porém, eu morro muito, tenho muito medo de locais que eu não conheço, principalmente rio, lagoa e etc. Porque a gente está falando de ambiente natural, né? E aí, quando a gente chegar lá em segurança, os ambientes naturais, eles mudam muito de um dia para o outro, de uma época para outra, né? E sempre vão ter os seus riscos aí. Então eu tenho um medo relacionado a isso, tá? Mas alguns alunos também, por vários fatores, podem ser que tenham medo de água, né? E aí a gente precisa pensar sempre com atenção nisso, para que todos possam vencer os seus medos, né? Criar novos desafios aí para sempre estar aprendendo novas práticas. Aí então eu quero que vocês pensem como que é possível a gente aprender a natação sem a piscina. É importante eu saber quais são os métodos, o que eu preciso tomar cuidado quando eu for nadar, ou quando eu for pescar num rio, quando eu for andar de barco, quando eu for num parque aquático, quando eu for numa festinha de um amigo que tenha piscina. É importante eu saber como eu devo estar lá, com o que eu devo me preocupar, como eu tenho que estar atento para não me afogar e assim por diante. Isso é importante também a gente pensar. Será que a natação está relacionada somente a estar na água? E aí vocês deem uma pensadinha. Quem estava aí nos eventos ao vivo, a gente já falou alguma coisa sobre isso, né? Que a natação em si não é só a natação, a piscina, que a gente tem que ter conhecimento, vivência e cuidados, né? Quando a gente fala sobre água, né? Rios, como eu falei para vocês já, os ambientes naturais, aquáticos, rio, mares, lagos, lagoas, represas, são aí os pontos que a gente precisa ter muito cuidado, assim como nas piscinas também, mas cada um aí com as suas situações, né? O que eu preciso saber antes de entrar em uma piscina, num rio ou no mar? É o que a gente vai conversar um pouquinho também, né? Para a gente entender o que na verdade é a natação, né? A natação como esporte, a natação como recreação, a natação, né? O estar na água como uma maneira da gente sobreviver a um acidente, num rio, por exemplo, para a gente entender como que os povos já usavam a natação antes mesmo dela ser um esporte, né? E aí que a gente entra para conhecer um pouquinho da história, né? Vocês já vão aprender, né? Estão aprendendo aí como é o nosso planeta, né? Vocês vão ver lá, se vocês abrirem aí, pesquisarem uma foto do nosso planeta, do planeta Terra, vocês vão ver que nós temos os continentes, que são os espaços, né? Os lugares que tem terra, que é onde nós vivemos, onde nós construímos nossas casas, as cidades e assim por diante. E existe muita, 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 muita água que cerca esses territórios, né? Que são os oceanos, né? Então a gente tem muito mais água do que terra no nosso planeta. Então ela está
atividades aquáticas está presente na vida de todo mundo, né? Sempre vai ser assim. Nós precisamos da água para a nossa sobrevivência, né? Então, pensando nisso, existem várias maneiras da gente relacionar, da gente pensar em nós, pessoas, e a água, né? A relação que nós temos com ela. Então, aí aqui eu pus algumas imagens para vocês, ó. O lazer, né? O surf, né, o recreativo, uma boia, né, uma brincadeira na água, um jogo com bola, enfim, né? Nós estamos num meio. Aqui pode ser uma piscina, pode ser um rio, pode ser a praia, lá o mar, pode ser uma caixa d'água que vocês têm em casa e usam ela para divertimento, recreação, pode ser uma piscina inflável, pode ser um pouquinho de água no quintal que vocês usam para brincar, de escorregar e assim por diante, enfim. São várias as maneiras da gente estar pensando aí no nosso contato com a água. A gente pode estar em contato com a água quando a gente passeia de barco, por exemplo, quando a gente atravessa o nosso carro em cima de uma balsa, quando a gente vai pescar de barco, quando a gente vai fazer um cruzeiro, por exemplo, né, aqueles navios bonitos, que anda aí uma distância muito grande dentro dos mares, enfim, né? E a gente tem a natação, né, a prática da natação recreativa ou a prática da natação esportiva dentro das nossas piscinas e assim por diante. São várias, então, aí as relações que a gente pode fazer com a história da natação, com a prática da natação em si, né? Na época, lá muito tempo atrás, lá quando a gente tem aí o conhecimento dos primeiros seres humanos, né, da espécie humana, eles já utilizavam, já precisavam saber nadar para sua própria sobrevivência, né? Eles viviam da caça, né? Eles viviam em vários locais porque eles precisavam sempre estar mudando de lugar em busca da sobrevivência. Então, muitas vezes eles usavam, né, eles aprendiam a nadar para conseguir pescar, para conseguir atravessar um rio, né, de um lado ao outro, enfim. A espécie humana foi desenvolvendo já essa habilidade de conseguir ficar dentro da água, né? De conseguir aprender a nadar. Lá na Grécia Antiga, vocês vão aprender muito isso em história, a natação, o treino da natação já fazia parte do treinamento dos soldados para a guerra. Porque na época eles não tinham navios, né, de exército, da marinha, igual a gente tem hoje, submarinos. Não. Muitas vezes, na sobrevivência às guerras, às lutas, aos confrontos, eles precisavam saber se locomover, né, se mexer, né, se movimentar dentro da água. Então eles faziam treinamentos lá com carregando peso, carregando tora, carregando armamento, junto com eles dentro da água, dentro de rios, dentro de mares e assim por diante. Só que nessa época aí muitas pessoas morriam afogadas. Hoje também morre, a gente vai falar sobre isso. Mas eu estou falando assim nesse tipo de treinamento. Hoje quando a gente procura um clube, uma escolinha de natação, a gente procura pensando na nossa segurança, né? Que são pessoas profissionais preparados para ensinar a gente a nadar, né? A saber sobreviver dentro da água. E naquela época não, eram colocados lá e eles tinham que aprender na marra, né? Ou não sobreviveriam, né? Então a gente tem um processo aí histórico que vocês vão conhecer durante as aulas de natação e também durante as aulas de história, né? Que faz parte aí de tudo isso que a gente está falando. Para a natação começar a virar um esporte, ela demorou bastante. Então eu estava falando para vocês dos povos lá no comecinho, né, há muito tempo atrás, que já, né, tinham que aprender a nadar para sobreviver, enfim. Depois, lá no século XVIII, que é por volta do ano lá de 1800, né, século XIX, perdão, século XIX, por volta lá do ano dos anos, né, de 1800 e assim por diante, foi que o ato de nadar, né, o nadar, a natação, começou a ter característica prática de esporte. Por quê? Porque as pessoas, os próprios soldados que estavam na guerra, eles começavam a se desafiar como brincadeira, né?
quem nadava mais rápido, quem conseguia nadar uma maior distância, quem conseguia criar jeitos diferentes de nadar, e a partir daí começa a aparecer as primeiras competições, né? Os primeiros campeonatos de natação, e vai aí surgindo os estilos que a gente vai ver mais para frente, o nado crawl, costa, peito e borboleta, né? Então temos um processo aí até a gente chegar nessa natação esportiva ou até mesmo a recreativa que a gente tem hoje. Atualmente, a natação ela é uma das modalidades de esportes mais conhecidas e praticadas no mundo todo, né? Tanto recreativo quanto esporte profissional. Assim até como o futebol, né? Tem gente que pratica, a gente já conversou algumas vezes isso, o futebol como uma recreação, uma brincadeira, né? Um jogo, né? De brincar com outras pessoas em diferentes locais. Outros praticam profissionalmente o esporte, que é o caso dos clubes, enfim. A natação é a mesma coisa. Quem de vocês nunca brincou de água? Né? Nunca foi na piscina, ou nunca foi num parque aquático, ou nunca lá encheu uma piscininha essas de plástico para brincar na água, né? Acredito que todos vocês, mesmo se algum não tenha feito, já viu, já foi em algum lugar que tinha, né? Já foi pescar, enfim. E a partir daí, então, com a evolução, né, com o aumento da prática, né, do prazer em praticar a natação, os campeonatos, os atletas, a quantidade de atletas nadadores foi aumentando e o esporte se tornou um esporte olímpico, né? A natação hoje ela é uma modalidade muito forte nos Jogos Olímpicos. Pedi para vocês um trabalho sobre Olimpíadas que vocês enviaram para mim, né, por e-mail, que foi aquele trabalhinho antes das férias, né? Vocês viram lá que os Jogos Olímpicos é um conjunto de modalidades esportivas, né? É um torneio muito grande de várias modalidades esportivas que acontece a cada 4 anos. Elas iriam acontecer esse ano, mas devido aí à pandemia, se tudo der certo, se Deus quiser, elas acontecem no ano que vem, tá? Então, a natação é um esporte olímpico bastante tradicional. Temos atletas muito bons da natação, que são brasileiros, né? Aqui em Bauru, a gente tem também, acredito que alguns de vocês devem conhecer, eu sei que tem vários alunos de Agudos que também participam da ABDA, que é a Associação Bauruense de Desportos Aquáticos, né? De esportes aquáticos. E nós temos então muitos atletas bons de natação, né? Bastante procura pela prática. Mas existem outras modalidades aquáticas além da natação da piscina, né? De piscina. Existe também, ó, alguns são modalidades olímpicas também, que acredito que na pesquisa vocês tenham visto. Né? O nado sincronizado, que é o dessa fotinho das moças aqui, ó. Ele também é feito em piscina, porém não é a natação, né? Chama nado sincronizado porque ele é técnico combinatório, que a gente vai ver mais adiante. As atletas, né, que é praticado por mulheres essa modalidade, as atletas elas misturam movimentos acrobáticos, né, coreografias, né, um conjunto de movimentos que são realizados dentro da água, dentro da piscina. Um outro exemplo de esporte de água, né, aquático, é o salto ornamental. Já viram aqueles trampolins bem alto que os atletas sobem lá, pulam e dão mortais, fazem várias manobras, né, vários movimentos até que eles caiam na piscina? Aquele é o salto ornamental. Na ABDA, o exemplo que eu estou dando aqui de Bauru, que é onde eu moro, mas que eu acredito que vocês conheçam, muitos jovens adolescentes praticam o polo aquático, que também é uma modalidade esportiva. Ele é uma mistura de handball, né? Um jogo de bola com a mão, só que dentro da piscina. Então vamos pensar na nossa realidade. Se a gente jogasse um jogo de queimada dentro da piscina, né? Uma equipe contra a outra. Só que aí no caso do polo aquático também tem os gols e é marcado os gols com a mão, né? Com as mãos. Mais ou menos para vocês entenderem. Nas próximas aulas aí eu vou disponibilizar alguns vídeos, né, curiosidades para vocês irem assistindo e a gente podendo ir conversando assim dentro dos nossos fóruns das aulas ao vivo, certo?
Se eu estiver falando muito rápido, assim, tiverem dúvidas, podem me enviar as mensagens e eu procuro responder da melhor maneira possível a todos, tá bom? É uma coisa importante da gente pensar que é o nosso maior objetivo, né? O objetivo nosso das aulas de cultura corporal não é formar atletas, né? Fazer com que vocês saiam de lá no quinto ano atletas. Não, mas é que vocês possam despertar o interesse em ser um atleta, por exemplo. Né? Como? Conhecendo o máximo de modalidades esportivas, né? De vivências que vocês possam ir descobrindo aí os gostos, né? Aquelas habilidades que vocês têm para cada tipo de modalidade. Então a natação ela vai além do esporte, né? Ela pode ser uma atividade recreativa, né? Que é aquele exemplo que eu dei numa festinha ou nas férias, ou aquela piscina que a gente tem em casa, que a gente brinca, que a gente se diverte no verão, enfim, né? Ida ao parque aquático, que vários alunos já me disseram que já foram. Eu também gosto muito, né? Porque é bastante prazeroso para a maioria das pessoas, né? Então, ela também é utilizada, né, é praticada além do esporte. Mas além da atividade recreativa e do esporte da natação, existem outras práticas, né? Como, por exemplo, a prática da natação, da hidroginástica. Vou colocar depois também na outra semana para vocês alguns videozinhos que ajudam no tratamento de doenças, né? Como a fisioterapia, por exemplo. O exemplo que eu dei, que teve alunos que entenderam o exemplo e fizeram até comparação com casos próximos, né, na família. Por exemplo, eu machuquei meu joelho, eu precisei de uma cirurgia, né? Aí eu preciso me recuperar dessa cirurgia, né? Eu preciso fortalecer o meu joelho para que eu possa voltar aí a andar normal, correr normal, ou praticar o esporte que eu pratico, enfim. E aí faz muita fisioterapia na água. Por quê? Porque na água a gente não tem impacto. O que é o impacto? Quando eu ando ou quando eu corro, eu bato sempre muito firme o meu pé no chão, né? O meu peso do corpo no chão. E isso causa um impacto no meu joelho, por exemplo, no exemplo que a gente está dando. E na água, o impacto é muito menor, porque a gente está ali, né? Dentro das forças aí de gravidade que vocês vão aprender mais para frente também, que não é o meu domínio, a gente tem muito menos impacto, né? Parece que a gente fica mais leve na água. E é uma forma aí da gente estar tratando, estar recuperando movimentos, né? Estar praticando uma atividade física e assim por diante, tá bom? Bom, aí aqui, ó, deixa eu pôr minha câmera mais para lá, para vocês conseguirem ver. Isso é muito importante. E eu acho que na situação que a gente está, de ter as aulas não presenciais, isso aqui é o que vocês mais podem absorver para quando vocês tiverem a oportunidade de nadar, em qualquer situação que seja, vocês conheçam sobre isso e tomem sempre os devidos cuidados. Ó. Essa primeira informação ela é muito, muito importante. Vamos lá. Ó. Mais de 10 milhões de crianças entre 1 e 14 anos são vítimas de afogamento anualmente no Brasil, ou seja, por ano. Então, 10 milhões de crianças se afogam, né? E muitas delas, infelizmente, acabam até morrendo afogadas. Então, essas são informações aí que eu consegui dentro do site, né, CBM, da Corporação do Corpo de Bombeiros, né? E que a gente precisa ficar muito alerta. Porque aqui a relação de afogamento vai muito além somente da piscina, né? Eu vi algumas reportagens de crianças muito pequenas que estavam sem orientação de um adulto, né? Não tinha ninguém por perto no momento, e se afogaram em tanque de lavar roupa que estava cheio de água, baldes que estavam cheios de água, piscinas que as pessoas têm em casa e às vezes está descoberta ou não está cercada corretamente e acabam se afogando porque um adulto, alguém que saiba, né, nadar, que seja responsável pela criança, não viu e a criança acaba se afogando. E muitas vezes tem casos de afogamento também de crianças e adultos, até adultos, que não respeitam assim os limites deles mesmos. Por exemplo, conversando com alguns alunos nas aulas ao vivo aí,
Fala, não, professor, eu sei nadar, e aí a gente já fez algumas brincadeiras, né? De pegar alguma coisa lá no fundo da piscina, de ver quem consegue mergulhar mais tempo. São coisas que acabam acontecendo, mas que a gente tem que ter muito cuidado. Às vezes, eu mergulhar muito fundo, quando eu chego lá no fundo, eu já estou muito sem oxigênio. Eu fico lá assim, ó, quase explodindo. E aí, quando eu vou voltar, eu não tenho mais ar suficiente. E aí, eu acabo me afogando. Né? É um exemplo simples, mas que a gente tem que tomar muito cuidado. Então, o que é muito importante quando a gente pensa nesse número de afogamento que acontece com crianças? Não que não aconteça com adultos, acontece. Mas o número é muito maior entre as crianças, e principalmente com as mais novinhas, né? Então, ó, é muito importante estar sempre acompanhado de um adulto, mesmo sabendo nadar. Por quê? Porque foi o exemplo que eu já tinha dado para vocês. Eu sei nadar, né? Faço aula de natação. E aí eu tô lá na piscina, tô nadando e de repente por algum motivo eu passo mal e venho a desmaiar. Né? Uma vez que eu desmaiei lá, eu não consigo mais nadar. Eu não consigo mais responder pelo meu corpo. Se eu não tiver ninguém junto, o risco de eu me afogar e poder vir a morrer é muito grande. Né? Então a gente sempre tem que ter o cuidado de estar com alguém, né, de preferência que saiba nadar, para te socorrer, né, para te ajudar. Ou para que pelo menos possa pedir ajuda. Então nunca, pessoal, nunca, principalmente vocês que são crianças, nunca entrem em piscinas, rios, lagos e mares sem a companhia de um adulto e respeitem sempre os limites, placas, né, sinalizações de perigo. Isso é muito importante. As crianças ou até os adultos que não sabem nadar, eles devem sempre usar colete salva-vidas, mesmo nas piscinas. Né? A gente vê muitos, vai fazer um passeio de barco que precisa pôr o colete, enfim, né? Vai fazer um passeio de boia, precisa usar o colete, é obrigatório. E, ao meu ver, eu acho que a gente sempre deveria usar quando a gente não tem segurança no local que a gente está nadando, enfim, usar o colete salva-vidas. E é por isso que ele chama salva-vidas, né? Porque ele não deixa a gente afundar, a gente se afogar. Então é muito importante o uso dos coletes, né? Nunca pensem que sabem nadar o suficiente. Isso é para a vida e para tudo, né? Ah, eu ando muito bem de bicicleta e hoje então eu vou descer o mais rápido que eu posso. Aí, sem querer, você passa num buraco que ontem não tinha, hoje tem e se arrebenta, né? Ou então acha que vai conseguir virar a bicicleta lá rapidinho, escorrega e se machuca todo, né? Então, na natação é a mesma coisa. Às vezes eu acho que eu nado o suficiente bem e aí eu vou ultrapassando muito meus limites. Por exemplo, uma piscina que vai ficando muito funda. Então, ó, na aula aqui a gente vai determinar que só pode vir até esse espaço. Aí eu penso, não, eu sei nadar. Eu vou lá e passo desse espaço. Aí eu tenho uma cãibra, por exemplo, não consigo mais pôr o pé no fundo da piscina, começo a afundar o meu nariz na água e posso me afogar. Então pensem sempre nisso. Tenham sempre muito cuidado e nunca achem que vocês sabem o suficiente em qualquer prática que vocês forem fazer para que vocês não corram risco aí de sofrer nenhum tipo de acidente, tá? E nas praias, rios, lagos, né, toda situação que a gente está falando em situações da natureza, o cuidado tem que ser redobrado, né? Nunca entrem em piscina e principalmente rios e lagos, aí, mares, que essa água chegue muito próxima do nosso pescoço, né? Que quanto mais a gente vai afundando, mais perto chega da maneira como a gente respira, né? Pela boca ou pelo nariz. Então, ó, um ditado que eu coloquei aqui que eu ouvi minha vida inteira e ele é muito importante é que água no umbigo é sinal de perigo, né? Porque se já está no meu umbigo, para ela chegar no meu pescoço é rapidinho. E para ela chegar na minha boca, no meu nariz e eu me afogar é mais rápido ainda. Tá? Então sempre pensem nisso. Ok, pessoal? Isso é muito importante a gente pensar, tá bom? Ah, professor, não sei o quê. Minha mãe sempre falou isso para mim, eu acho muito bom. Sabe aquela criança que sabe ouvir os mais velhos, né? Se a criança, o adolescente, sempre que a gente tem essa facilidade em ouvir aquilo que é dito para a gente sofre
Muito menos. É ou não é, pais e mães que estão acompanhando a aula aí? Mas é verdade. Então, isso aqui é muito importante a gente pensar sempre que a gente for fazer uma prática de atividade física e, no caso aqui, práticas de atividades dentro da água. Certo? Muito bem. Para a semana que vem, então, eu vou falar para vocês e vou sugerir vários vídeos para vocês assistirem dos estilos de nado, tá? Do nado crawl, costas, borboleta e peito. A gente vai começar pelo crawl, que é o mais tradicional, e aí ele dá o mais praticado, e sempre que vocês acreditam, né, que as escolinhas de natação aí sempre ensinam vocês primeiro, depois de ensinar todas essas questões de segurança, de respiração e assim por diante, o nado crawl, que é a base aí para a gente aprender os outros. Certo, pessoal? Então, ó, participem dos fóruns, façam comentários, deem sugestões. Se puderem, igual eu já falei para vocês, compartilhem lá, compartilhem com a gente nos fóruns as atividades práticas. Se subirem para a nuvem, né, que é o mais ideal aí, compartilhem os links para a gente poder estar interagindo, aprendendo e ensinando cada vez mais a todos. Beleza? Obrigadão, pessoal. Por hoje é isso e até a semana que vem. Valeu!